O embrulho chegou numa manhã de domingo, sem remetente, deixado discretamente na soleira da porta como um segredo que finalmente decidirá se revelar. Cristina segurou a caixa pequena e quadrada, sentindo um peso que parecia desproporcional ao tamanho. O papel craft amarelado pelo tempo trazia apenas seu nome escrito à mão, numa caligrafia que fez seu estômago se contrair com uma familiaridade perturbadora que não conseguia explicar. Era Dia das Mães, e todos os seus presentes já haviam chegado, dos filhos, dos netos, até mesmo do ex-marido que mantinha a tradição por cortesia. Mas aquele era diferente. A casa em Barbacena ainda guardava o silêncio matinal típico dos domingos mineiros, quando mesmo o tempo parece se mover mais devagar. Cristina voltou para a cozinha, colocou a caixa sobre a mesa de fórmica florida que sua mãe escolhera décadas atrás, e ficou ali parada, simplesmente observando. Havia algo na presença daquele objeto que despertava uma inquietação antiga, como se uma parte esquecida de sua alma reconhecesse algo que sua mente consciente ainda não conseguia identificar. O café esfriou na xícara enquanto ela girava a caixa entre as mãos, notando detalhes que a faziam hesitar. A fita vermelha desbotada, amarrada com um laço que lembrava o jeito específico como sua avó enfeitava presentes. O papel que exalava um perfume sutil de lavanda, o mesmo que impregnava o guarda-roupa da matriarca da família. Coincidências que faziam seu coração bater num ritmo descompassado, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre si mesma. Cristina respirou fundo, sentindo o ar matinal de maio entrar pelos pulmões como uma preparação para o que estava por vir. Suas mãos tremeram levemente ao começar a desfazer o laço, e uma voz interior sussurrou que, depois de abrir aquela caixa, nada mais seria como antes. O silêncio da casa se intensificou, como se até mesmo as paredes estivessem esperando pela revelação que se aproximava. Se essa história está te tocando, deixa um like. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de renda, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos antigos. Cristina podia sentir o peso da tradição familiar pairando sobre seus ombros, 3 gerações de mulheres que haviam vivido naquela mesma cozinha, preparado refeições na mesma mesa, guardado silêncios que agora pareciam querer se romper através daquele presente misterioso. O relógio de parede marcava 9h15, e em algumas horas a família chegaria para o almoço de Dia das Mães. Mas havia algo naquela manhã que sugeria que as celebrações tradicionais talvez nunca mais tivessem o mesmo significado. Cristina fechou os olhos, e por um instante, pôde quase ouvir a voz de sua avó ecoando pelos corredores da memória, carregando palavras que nunca foram ditas, verdades que ficaram enterradas junto com ela no cemitério local. A sensação de que sua vida estava prestes a ser reescrita palavra por palavra se intensificou quando ela finalmente decidiu abrir o presente, sem imaginar que dentro daquela caixa simples estava guardada a chave para um mistério que atravessava décadas. Cristina Almeida Santos sempre se orgulhou de conhecer cada detalhe da história de sua família. Filha única de Dona Helena e seu Joaquim, crescerá ouvindo as mesmas narrativas repetidas em cada reunião familiar, como seus pais se conheceram na festa de São João de 1952, como lutaram para construir a vida em Barbacena, como sacrificaram sonhos para que ela pudesse estudar e se tornar professora. Aos 45 anos, aposentada precocemente devido a problemas na coluna que a medicina local não conseguirá resolver completamente, ela se tornará a guardiã oficial da memória familiar. Era ela quem organizava os álbuns de fotografia, quem sabia de cor as datas de nascimento e morte de parentes distantes, quem mantinha viva a tradição das receitas da avó Conceição. Uma mulher meticulosa, que encontrava segurança na ordem e na previsibilidade da vida interiorana. Mas havia lacunas. Pequenas inconsistências que sempre a incomodaram, como feridas que nunca cicatrizaram completamente. A ausência total de fotografias de sua avó antes dos 30 anos.
O silêncio estranho que se instalava quando alguém perguntava sobre a família de Conceição. A forma como sua mãe desviava o olhar sempre que o assunto se aproximava das origens da matriarca, murmurava algo sobre tempos difíceis e rapidamente mudava de conversa. Cristina crescerá aceitando essas lacunas como parte natural da vida, afinal, famílias do interior guardavam pudores sobre o passado, especialmente as mulheres daquela geração que viveram os anos duros da primeira metade do século. Mas a inquietação sempre estivera lá, como uma música tocada em volume baixo que nunca se consegue identificar completamente, mas que nunca para de incomodar. Depois que Helena morreu, há 5 anos, essas dúvidas se intensificaram. Cristina encontrou cartas amareladas no fundo de uma gaveta, escritas numa caligrafia que não reconheceu, guardadas junto com um camafeu antigo que nunca vira a mãe usar. Quando perguntou ao pai sobre elas, Joaquim apenas balançou a cabeça, disse que algumas coisas eram melhor deixar em paz e nunca mais tocou no assunto. A solidão da casa se tornará mais intensa nos últimos meses. Os filhos adultos visitavam nos finais de semana, mas cada um tinha sua própria vida construída. Cristina se viu cercada pelos fantasmas de perguntas nunca feitas, por uma sensação crescente de que sua própria identidade estava construída sobre alicerces que talvez não fossem tão sólidos quanto sempre acreditara. Agora, com aquele presente inexplicável entre as mãos, todas essas inquietações pareciam convergir para um ponto de ruptura que ela pressentia, mas ainda não conseguia nomear. O papel craft se desfez entre seus dedos como pele ressecada, revelando uma caixa de madeira escura, pequena e singela, com dobradiças douradas que brilhavam apesar do tempo. Cristina a reconheceu imediatamente. Era idêntica às caixinhas que sua avó Conceição costumava usar para guardar bijuterias e pequenos tesouros, daquelas que se vendiam nas lojas antigas do centro de Barbacena há décadas atrás. Mas não era uma caixinha qualquer. Esta específica, esta ela conhecia. Seu coração disparou quando a memória se cristalizou. Era a mesma caixa que vira apenas uma vez, aos 8 anos, quando flagrou a avó mexendo em segredos no quarto. Conceição fechará rapidamente quando percebeu a presença da neta, guardando-a numa gaveta funda com um movimento que parecia esconder muito mais que simples objetos pessoais. A tampa se abriu com um estalo suave que ecoou pela cozinha como um suspiro liberado depois de décadas contido. Dentro, embrulhado em tecido de seda amarelada, havia um objeto que fez o mundo de Cristina tremer em seus alicerces, um medalhão de prata, antigo, com gravações delicadas que o tempo não conseguirá apagar completamente. Mas não era o medalhão que a deixou sem ar, era a fotografia que estava colada em seu interior. Uma mulher jovem, não mais que 20 anos, com traços que eram simultaneamente familiares e impossíveis. Os mesmos olhos castanhos expressivos de Cristina, a mesma curva suave do queixo, o mesmo jeito de sorrir com o lado esquerdo da boca ligeiramente mais elevado. Mas o cabelo era diferente, loiro dourado, ondulado, emoldurando um rosto que irradiava uma beleza etérea que não combinava com as fotografias amareladas da avó Conceição que ela conhecera a vida toda. No verso da fotografia, uma data, 1948 e um nome escrito em caligrafia delicada, Marguerite. Cristina virou a foto várias vezes, como se pudesse extrair mais informações através do toque. Marguerite. Um nome francês, elegante, completamente diferente de qualquer nome que já ouvirá na família. Quem era aquela mulher que carregava seus próprios traços faciais? Por que estava guardada como tesouro no medalhão de sua avó? A respiração ficou superficial quando ela notou outro detalhe perturbador. No canto da fotografia, quase imperceptível, estava rabiscado algo em lápis. Aproximou os olhos, forçando a vista, até conseguir decifrar, minha filha querida. O medalhão escorregou de suas mãos e bateu na mesa com um som metálico que a fez despertar do transe. Cristina olhou ao redor da cozinha familiar,
mas nada parecia mais o mesmo. As paredes que sempre conheceu pareciam guardar segredos sussurrados. Os retratos de família na parede a observavam com uma intensidade nova, quase acusatória. Uma sensação de vertigem tomou conta dela, como se estivesse caminhando por um chão que subitamente se revelara instável. Marguerite. O nome ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Se aquela mulher era filha da avó Conceição, quem era ela em relação a Cristina? E por que sua existência fora completamente apagada da narrativa familiar oficial? Se está gostando, inscreva-se no canal para mais histórias. O silêncio da manhã foi quebrado pelo som de passos na varanda da frente. Cristina rapidamente fechou o medalhão e o escondeu entre as mãos, o coração batendo tão forte que temia que o som ecoasse pela casa inteira. Era cedo demais para visitas familiares, mas a voz conhecida de seu primo Antônio, filho de seu tio José, chegou até a cozinha carregada de uma urgência que ela nunca ouvirá antes. Cristina? Você está aí? Preciso falar com você. Ela guardou rapidamente o medalhão no bolso da blusa, tentando recompor a respiração enquanto caminhava até a porta. Antônio estava ali parado, com 50 e poucos anos, cabelos grisalhos despenteados e uma expressão que misturava ansiedade com algo que parecia muito próximo do medo. Em suas mãos, um envelope amarelado que fez o estômago de Cristina se contrair novamente. Chegou isto para você na minha casa ontem à noite, ele disse, entregando o envelope sem cerimônias. Estava na caixa de correio, mas com seu nome. Achei estranho. Você não achou melhor vir buscar pessoalmente? Cristina pegou o envelope com dedos trêmulos, notando imediatamente que a caligrafia era idêntica à do presente. Seu nome estava escrito com a mesma letra elegante e antiga, mas desta vez acompanhado de um sobrenome que ela nunca ouvirá, Cristina Santos, neta de Marguerite Dubois. Dubois. Um sobrenome francês que soou em seus ouvidos como uma revelação explosiva. Antônio observava sua reação com uma intensidade perturbadora, como se estivesse esperando por uma confirmação de algo que já suspeitava. Havia conhecimento em seus olhos, uma verdade não dita que pairava entre eles como fumaça densa. Antônio, ela sussurrou, você sabe alguma coisa sobre uma mulher chamada Marguerite? A mudança na expressão dele foi instantânea e dramática. A cor sumiu de seu rosto, e ele olhou rapidamente para os lados, como se temesse ser ouvido por ouvidos invisíveis. Quando voltou a falar, sua voz saiu rouca, carregada de um peso que parecia acumulado há décadas. Cristina, há coisas sobre nossa família que foram decididas a nunca serem faladas. Promessas feitas. Juramentos que atravessaram gerações. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos numa gesticulação nervosa. Mas talvez seja a hora de você saber a verdade. Talvez seja a hora de todos nós pararmos de carregar esse fardo sozinhos. O envelope parecia queimar entre as mãos de Cristina. Dentro dele, ela podia sentir o peso de páginas que continham respostas para perguntas que ela nem sabia que deveria fazer. Mas havia algo na postura de Antônio, na forma como ele evitava seu olhar direto, que sugeria que essas respostas talvez fossem mais perturbadoras do que qualquer pergunta. Nossa avó não era quem você pensa que era, ele murmurou finalmente, as palavras saindo como confissão arrancada à força. E você? Você talvez não seja quem pensa que é também. A manhã de domingo, que começara com a tranquilidade típica do interior mineiro, agora vibrava com uma tensão que fazia o ar parecer mais denso, carregado de revelações que estavam prestes a reescrever completamente a história que Cristina acreditara ser sua vida toda. O envelope se abriu com um rasgo que pareceu ecoar por toda a casa, como se até mesmo as paredes antigas estivessem aguardando aquele momento de revelação há décadas. Cristina retirou várias páginas manuscritas,
algumas fotografias amareladas e um documento oficial que fez suas mãos tremerem violentamente. Antônio permaneceu ao seu lado, respirando pesadamente, como se estivesse prestes a testemunhar o desmoronamento de um mundo que ajudara a construir através do silêncio. A primeira página era uma carta, escrita na mesma caligrafia elegante que identificara no presente. As palavras iniciais a fizeram cambalear, para minha neta Cristina, que merece conhecer a verdade sobre nossa família antes que seja tarde demais. A data no topo da página era de apenas 3 meses atrás. Alguém vivo estava por trás daquela revelação. Cristina leu em voz alta, sua voz quebrando a cada frase. Sua avó Conceição não era seu nome verdadeiro. Ela era Marguerite Dubois, francesa, que chegou ao Brasil em 1948 fugindo de uma guerra que havia destruído tudo o que conhecia. Ela não era uma simples camponesa mineira, era filha de uma família próspera de Lyon que perdeu tudo durante a ocupação alemã. As fotografias espalhadas sobre a mesa contavam uma história completamente diferente da narrativa familiar oficial. Marguerite jovem em vestidos elegantes, posando diante de uma casa luxuosa na França. Documentos em francês com carimbos oficiais. E, mais chocante ainda, uma certidão de nascimento que fez o coração de Cristina parar, não era de Marguerite, mas de uma criança nascida em 1949, filha de Marguerite Dubois e pai desconhecido. O nome da criança era Helena, sua mãe. Meu Deus, Antônio murmurou, lendo por cima do ombro dela. Então é verdade. Sempre suspeitei que havia algo mais. Mas a revelação mais devastadora estava na última página da carta. Com letras trêmulas, como se a mão que escrevia estivesse carregada de emoção extrema, estava escrito: Cristina, querida neta, sua mãe Helena não era filha de Joaquim. Ela era fruto de um amor proibido que vivia na França, antes da guerra. Seu verdadeiro avô era um homem extraordinário que morreu defendendo nossa cidade. Você carrega o sangue de heróis, não de simples camponeses. O documento oficial que acompanhava a carta era uma certidão de óbito francesa, traduzida para o português: Pierre Montflair, morto em combate, 1944, deixa esposa Marguerite grávida. No verso, uma anotação à mão: Helena nasceu 5 anos depois, mas Pierre era seu pai. Marguerite guardou o segredo para proteger a filha da dor de nunca conhecer o pai herói. Cristina deixou os documentos caírem sobre a mesa, sentindo como se sua identidade inteira estivesse se desfazendo e se reconstruindo simultaneamente. Ela não era apenas uma professora aposentada do interior de Minas Gerais, era neta de uma refugiada francesa e bisneta de um herói de guerra. Toda a sua compreensão sobre suas origens, sobre sua família, sobre si mesma, estava sendo reescrita naquele momento. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de verdades escondidas que finalmente haviam encontrado a luz. Antônio a observava, esperando sua reação, mas Cristina não conseguia processar a magnitude do que acabará de descobrir. Sua vida inteira fora construída sobre uma narrativa que agora se revelava uma ficção protetora, criada para esconder uma história muito mais complexa e dramática. A revelação caiu sobre Cristina como uma avalanche que reconfigurou completamente a paisagem de sua existência. Ela permaneceu em silêncio por longos minutos, observando os documentos espalhados sobre a mesa, cada página representando uma peça do quebra-cabeças que finalmente se encaixava, explicando todas as lacunas e inconsistências que sempre a incomodaram. Antônio quebrou o silêncio com uma confissão que adicionou ainda mais peso à situação: meu pai sabia. Tio José sempre soube da verdade sobre Marguerite. Ele me contou há alguns anos, quando estava doente, mas me fez jurar que nunca revelaria enquanto você não descobrisse por conta própria. Sua voz carregava o alívio de quem finalmente pode dividir um fardo pesado.
Ele dizia que Marguerite fez todos jurarem que protegeriam Helena e você da verdade, que era melhor viverem como brasileiras simples do que carregar o peso de uma herança francesa traumática. Cristina pegou novamente a fotografia de Marguerite jovem, agora entendendo por que aqueles traços lhe pareciam tão familiares. Não era apenas semelhança, era herança genética direta, características físicas que saltaram gerações e se manifestaram nela. Os olhos castanhos expressivos, a curvatura específica do sorriso, até mesmo a forma como franzida a testa quando concentrada, tudo isso vinha de uma linhagem que ela nunca soubera existir. E quem enviou isto? Ela perguntou, sua voz ainda embargada pela emoção. Quem mais sabe da verdade? Antônio hesitou, olhando novamente para os lados como se tivesse medo de ser ouvido. Há uma mulher, uma prima distante de Marguerite que veio ao Brasil há alguns meses. Ela está procurando os descendentes da família, tentando reunir os fios da história que foi despedaçada pela guerra. Ela mora em São Paulo agora, mas tem investigado nossa família há tempos. A informação de que havia alguém vivo, alguém que poderia fornecer mais detalhes sobre Marguerite e sobre sua herança francesa, fez o coração de Cristina acelerar ainda mais. De repente, ela não era mais uma ilha isolada de dúvidas, havia conexões, havia pessoas que poderiam ajudá-la a entender completamente quem ela era. Mas junto com a empolgação veio o medo. Durante 45 anos, ela construíra sua identidade sobre fundações que agora se revelavam fictícias. Cada memória de família, cada história contada e recontada, cada tradição que considerava genuinamente sua, tudo isso precisava ser reavaliado sob a luz dessa nova verdade. O telefone tocou, cortando a tensão do momento. Era sua filha Patrícia, confirmando o horário do almoço de Dia das Mães. Cristina atendeu com uma voz que tentou manter normal, mas que saiu estranha, carregada de uma transformação que ainda estava processando. Quando desligou, olhou para Antônio com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Eu preciso contar para meus filhos, ela disse, juntando cuidadosamente os documentos. Eles têm direito de saber que são bisnetos de um herói francês, que carregam uma herança que vai muito além do que qualquer um de nós imaginou. A casa familiar, que sempre fora seu refúgio de tranquilidade, agora pulsava com uma energia completamente nova. Cada cômodo parecia conter ecos de Marguerite, cada objeto herdado ganhava um significado mais profundo. Cristina sabia que, quando sua família chegasse para o almoço, ela não seria mais a mesma pessoa que acordara naquela manhã. A professora aposentada de Barbacena havia descoberto ser também a guardiã de uma história de amor, guerra e coragem que atravessara continentes e décadas para finalmente chegar até ela. O resto da história se desdobrou ao longo do almoço de Dia das Mães como um rio que, depois de décadas represado, finalmente encontrou seu curso natural. Cristina reuniu filhos, netos e Antônio ao redor da mesa familiar, os documentos cuidadosamente organizados como evidências de uma verdade que estava prestes a reescrever a narrativa de toda a família. A revelação começou com um medalhão. Quando Cristina o abriu e mostrou a fotografia de Marguerite, o silêncio que se instalou foi tão profundo que parecia ecoar por gerações. Sua filha Patrícia foi a primeira a quebrar o silêncio, sussurrando: "Meu Deus, mãe, ela parece exatamente com você quando era jovem." Então Cristina contou tudo. Marguerite Dubois, a refugiada francesa que adotou a identidade de Conceição para proteger a filha Helena de um passado traumático. Pierre Montclair, o herói de guerra que morreu defendendo Lyon e nunca soube que seria avô de uma família brasileira. A jornada desesperada de uma mulher grávida que atravessou o oceano carregando segredos que protegeriam suas descendentes por décadas. Os documentos revelaram detalhes ainda mais impressionantes. Marguerite não era apenas refugiada, era filha de uma família de comerciantes prósperos que perderam tudo durante a ocupação alemã. Ela falava 4 idiomas,
tinha formação em literatura francesa e música clássica, conhecimentos que secretamente transmitiu para Helena através de pequenas lições disfarçadas de brincadeiras infantis. As canções de ninar que Helena cantava para Cristina eram, na verdade, músicas tradicionais francesas. As receitas especiais que a família considerava criações da vovó eram pratos típicos de Lyon, adaptados aos ingredientes brasileiros disponíveis. O documento mais chocante de todos estava no final do envelope, uma carta de Marguerite endereçada especificamente a Cristina, escrita pouco antes de morrer, mas guardada por décadas por uma prima francesa que finalmente decidirá cumprir a promessa de entregá-la. Na carta, Marguerite explicava que escolhera Cristina como a guardiã da verdade por reconhecer nela características que lembravam Pierre, a mesma determinação, a mesma sede de conhecimento, a mesma capacidade de proteger quem ama. Minha querida Cristina, dizia a carta, você sempre questionou as lacunas em nossa história porque carrega dentro de si o espírito investigativo de seu bisavô. Pierre era jornalista antes da guerra, alguém que acreditava que a verdade deveria sempre prevalecer. Eu escondi nossa história para proteger Helena, mas sempre soube que um dia você descobriria quem realmente somos. Você é a ponte entre o passado que tentei esconder e o futuro que merece conhecer suas raízes verdadeiras. 3 meses depois da revelação, a vida de Cristina havia se transformado de forma irreconhecível. A casa em Barbacena, que sempre fora apenas um lar simples no interior mineiro, agora era reconhecida como patrimônio de uma saga familiar que conectava 2 continentes. Ela havia entrado em contato com Isabelle Montclair, a prima francesa que enviará os documentos, estabelecendo uma conexão familiar que atravessava o Atlântico através de videochamadas semanais que mesclavam português e francês em conversas emocionantes sobre memórias recuperadas. Cristina descobriu que não era apenas neta de um herói de guerra, mas herdeira de uma propriedade na França que a família du Bois mantivera em nome de Marguerite durante todas essas décadas. A casa em Lyon, bombardeada durante a guerra, havia sido reconstruída e transformada em um pequeno museu dedicado à resistência francesa, com uma sala especial honrando Pierre Montclair e mencionando sua família brasileira. A transformação mais profunda, porém, aconteceu em sua percepção sobre si mesma. A professora aposentada que se sentia perdida na simplicidade da vida interiorana descobriu-se portadora de uma herança cultural rica e complexa. Começou a estudar francês com a ajuda de Isabelle, redescobrindo canções que sua mãe cantava e que agora faziam sentido completo. Suas receitas familiares ganharam novo significado quando compreendeu suas origens leonesas autênticas. Os filhos e netos abraçaram a nova identidade familiar com empolgação e orgulho. Patrícia começou a pesquisar genealogia francesa, enquanto os netos adolescentes se empolgaram ao descobrir que tinham raízes europeias heroicas. A família inteira passou a se ver não apenas como brasileiros simples, mas como descendentes de uma linhagem de resistência, coragem e amor que havia sobrevivido à guerra, à migração forçada e ao silêncio protetor de gerações. Cristina estabeleceu um ritual semanal. Todas as manhãs de domingo, ela preparava café seguindo exatamente a receita francesa que Marguerite trouxera de Lyon, usando o mesmo medalhão que agora usava orgulhosamente no pescoço. A cozinha onde tudo começou tornou-se um santuário onde passado e presente se encontravam harmoniosamente, onde a verdade finalmente havia encontrado seu lugar depois de décadas escondida. A descoberta havia transformado não apenas sua identidade, mas também seu propósito. Cristina decidiu documentar completamente a história de Marguerite, criando um arquivo familiar que preservaria para as futuras gerações a saga extraordinária de uma mulher que sacrificou sua identidade para proteger sua família, construindo uma nova vida sobre silêncios corajosos e amor incondicional. A transformação de Cristina ecoou pela comunidade de Barbacena como ondas que se espalham em um lago tranquilo após uma pedra ser lançada.
A notícia de que uma família local carregava uma herança francesa heroica se espalhou rapidamente pela cidade, despertando curiosidade e admiração entre vizinhos que sempre conheceram os santos como uma família simples e trabalhadora. O padre da igreja local, Padre Miguel, procurou Cristina algumas semanas após a revelação. Ele havia ministrado os últimos sacramentos para Marguerite décadas atrás e confessou que sempre soubera que havia algo especial naquela mulher, a forma como rezava em uma língua que ele não conseguia identificar completamente, a educação refinada que transparecia mesmo quando tentava se comportar como uma camponesa simples, os livros em francês que encontrou escondidos em seu quarto após a morte. Ela me fez prometer que nunca revelaria o que sabia, confessou o padre, com lágrimas nos olhos. Dizia que sua família precisava ser protegida de um passado que só traria dor. Mas eu sempre admirei a coragem dessa mulher que sacrificou sua identidade para dar uma vida melhor aos descendentes. A revelação também impactou profundamente outras famílias da região. Antônio descobriu que seu próprio pai havia guardado documentos similares, cartas em francês que nunca conseguirá traduzir, mas que agora faziam sentido. Outras famílias começaram a questionar suas próprias narrativas oficiais, perguntando-se quantos segredos semelhantes estavam enterrados nas histórias que aceitaram sem questionar por gerações. A escola onde Cristina havia ensinado por décadas a convidou para dar palestras sobre imigração e herança cultural. Suas apresentações se tornaram eventos emocionantes onde ela conectava a história pessoal de Marguerite com a experiência mais ampla de refugiados que chegaram ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Estudantes que antes viam a história como algo distante e abstrato agora compreendiam como eventos globais podiam impactar intimamente famílias reais, criando legados que atravessavam gerações. O impacto mais tocante veio através das cartas que Cristina começou a receber. Brasileiros de várias partes do país, descendentes de imigrantes europeus, escreviam compartilhando suas próprias descobertas sobre passados familiares ocultos. Uma senhora de São Paulo descobriu que sua avó italiana era na verdade judia fugindo do Holocausto. Um homem do Rio Grande do Sul encontrou documentos provando que seu bisavô alemão havia desertado do exército nazista por se opor ao regime. Isabelle, a prima francesa, visitou o Brasil 6 meses após o primeiro contato. Seu encontro com Cristina no aeroporto de Confins foi carregado de emoção, duas mulheres que nunca se viram, mas que compartilhavam traços físicos inconfundíveis e uma herança emocional profunda. Durante a semana que passou em Barbacena, Isabelle ajudou a preencher ainda mais lacunas na história de Marguerite, revelando detalhes sobre a personalidade da prima que ajudaram Cristina a entender características suas que antes pareciam inexplicáveis. Marguerite era exatamente como você, disse Isabelle, observando Cristina organizar meticulosamente os documentos familiares. Ela tinha essa mesma necessidade de preservar memórias, de manter as histórias vivas. Na França, ela era conhecida por guardar cartas, fotografias, documentos, tudo que pudesse manter as pessoas que amava presentes mesmo quando estavam ausentes. O mais profundo impacto, porém, aconteceu na relação entre Cristina e seus próprios filhos. A descoberta da herança francesa criou uma nova dinâmica familiar onde conversas antes superficiais se tornaram explorações profundas sobre identidade, pertencimento e coragem. Seus netos passaram a vê-la não apenas como uma avó aposentada, mas como a guardiã de uma saga épica que incluía amor em tempos de guerra, sacrifício heróico e a construção corajosa de uma nova vida em terra estrangeira. A transformação mais sutil, mas talvez mais importante, foi como Cristina passou a enxergar outras pessoas. Cada vizinho, cada conhecido, cada pessoa que cruzava seu caminho agora carregava para ela o potencial de histórias ocultas extraordinárias. Ela desenvolveu uma sensibilidade especial para perceber os silêncios carregados de significado, as lacunas nas narrativas familiares, os pequenos sinais que sugeriam profundidades não exploradas nas vidas aparentemente simples ao seu redor.
A história de Cristina transcendeu as fronteiras de Barbacena e se tornou um símbolo poderoso de como a verdade, mesmo quando guardada por décadas, sempre encontra seu caminho de volta à luz. Um ano após a revelação, ela foi convidada para participar de um documentário sobre imigrantes europeus no Brasil, onde sua narrativa familiar se entrelaçou com centenas de outras histórias similares, criando um mosaico emocionante sobre coragem, reinvenção e amor familiar. O medalhão de Marguerite, que iniciará toda a descoberta, tornou-se um símbolo tangível de resistência e esperança. Cristina o usava diariamente, não apenas como uma joia, mas como uma lembrança constante de que cada pessoa carrega dentro de si histórias mais profundas e complexas do que aparentam na superfície. Em suas palestras, ela sempre terminava mostrando o medalhão e dizendo: "Este pequeno objeto atravessou continentes e décadas para me ensinar que nunca sabemos completamente quem somos até aceitarmos explorar nossas raízes mais profundas." A casa em Barbacena se transformou em um ponto de encontro não oficial para pessoas descobrindo suas próprias heranças ocultas. Cristina recebia visitantes regularmente, descendentes de imigrantes que traziam documentos misteriosos, fotografias sem identificação, cartas em línguas que não conseguiam traduzir. Ela se tornou uma espécie de detetive genealógica informal, ajudando outras famílias a conectar os pontos de suas próprias narrativas fragmentadas. Mas o legado mais profundo da descoberta de Cristina foi filosófico. Sua história demonstrou que a identidade não é algo fixo e imutável, mas uma construção dinâmica que pode ser enriquecida e expandida quando temos coragem de questionar as versões oficiais que aceitamos sobre nós mesmos. Ela provou que nunca é tarde demais para descobrir quem realmente somos, e que essas descobertas podem revitalizar não apenas nossa própria existência, mas também inspirar transformações em todos ao nosso redor. A correspondência com Isabelle evoluiu para um projeto maior, a criação de um arquivo digital que conectava famílias brasileiras e francesas separadas pelas circunstâncias da guerra. Através de redes sociais e plataformas genealógicas, elas ajudaram a reunir dezenas de famílias que haviam perdido o contato há gerações, criando um movimento de reconexão que tocou vidas em 2 continentes. Cristina começou a escrever um livro sobre sua experiência, não apenas documentando a história de Marguerite, mas explorando questões mais amplas sobre memória familiar, coragem feminina e a capacidade humana de se reinventar em circunstâncias impossíveis. O livro se tornou uma meditação sobre como o amor pode assumir formas surpreendentes, às vezes protegendo através do silêncio, às vezes revelando através da verdade no momento certo. O impacto mais emocionante veio quando ela recebeu uma carta de uma jovem estudante universitária em São Paulo, descendente de imigrantes italianos, que escreveu: "Sua história me encorajou a fazer perguntas que minha família sempre evitou responder. Descobri que minha bisavó não era apenas uma imigrante pobre, mas uma artista talentosa que sacrificou seus sonhos para dar oportunidades aos filhos. Agora estou estudando arte, honrando um talento que pensava ter vindo do nada, mas que na verdade é herança familiar." A última transformação de Cristina foi talvez a mais bonita. Ela se tornou uma pessoa que enxergava possibilidades extraordinárias nas situações mais comuns. Cada conversa casual poderia revelar uma história fascinante, cada silêncio familiar poderia esconder tesouros emocionais, cada pessoa aparentemente simples poderia ser portadora de legados heróicos. Sua vida se tornou uma celebração constante da complexidade e da riqueza da experiência humana. Em suas reflexões finais, Cristina sempre retornava ao mesmo ponto: Marguerite havia conseguido seu objetivo. Protegeu sua família através do silêncio quando necessário, mas também garantiu que a verdade chegasse a elas quando estivessem prontas para honrar completamente sua herança. O presente anônimo que chegará naquela manhã de Dia das Mães não foi apenas uma revelação sobre o passado, foi um convite para viver o presente com mais profundidade, coragem e autenticidade.
Essa foi mais uma história que mostra que nossas famílias guardam tesouros muito maiores do que imaginamos, e que a coragem de buscar a verdade sempre nos recompensa com descobertas que transformam completamente nossa compreensão sobre quem somos.